Oi, gente! As aulas agora acontecerão nesse ambiente, tá? Nessa plataforma que é o Classroom. Vocês devem assistir aos vídeos e seguir os roteiros recomendados pelos professores, beleza? Então, na aula de hoje nós falaremos sobre energia e potencial elétrico e também sobre trabalho da força elétrica. Então, vamos só relembrar, ó, essas linhas, elas representam um campo elétrico gerado por uma distribuição uniforme de cargas. Lembrem-se, as linhas partem do potencial positivo, então aqui tem cargas positivas, e vão em direção ao potencial negativo, aqui tem cargas negativas. O que acontece se eu colocar um próton em uma região de campo elétrico? Atuará sobre ele uma força que tem a mesma direção e sentido que o campo elétrico. O que aconteceria se eu colocasse um elétron em uma região de campo elétrico? Atuará sobre ele uma força de mesma direção, só que sentido contrário. Beleza, meninos? Isso é importante para que a gente dê continuidade à nossa matéria. Então, o primeiro conceito novo é o conceito de energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica ela existirá quando nós tivermos duas ou mais cargas separadas por uma distância, que aqui no caso está sendo representado pela letra D. A energia potencial ela é calculada pegando-se K, Q e dividindo-se por D. Meninos, energia não fica ao quadrado, hein? A força ficava ao quadrado. A energia é só K, Q sobre D. A energia ela é medida em Joule e é uma grandeza escalar. Não tem direção nem sentido. Ô professor, dá para calcular a energia de duas cargas? Sim, é essa formulinha que a gente usa. E de três cargas, como é que ficaria? Você faria a fórmula da energia 3 vezes. Substituindo aqui, ó, Q1 e Q2, depois Q1 e Q3, depois Q2 e Q3. Beleza, meninos? Esse é o primeiro conceito, o conceito de energia. Segundo conceito é o conceito de potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? Ele é gerado por uma única carga, podendo ser uma carga positiva ou negativa, e ele atua a uma certa distância. Então a pergunta vai falar assim, ó, calcule o potencial gerado por uma carga sobre o ponto P. Aí você precisa saber qual é a distância desse ponto P até a carga e substituir na formulinha. Então, ó, o potencial ele depende da constante, da carga que está gerando esse potencial e da distância que separa essa carga ao ponto no qual você quer encontrar o potencial. É a formulinha do KQ sobre D. Não está ao quadrado, hein? Se eu colocar um quadrado aqui, eu calculo o campo. Aqui no caso, eu estou calculando só o potencial. Ou dividindo-se a energia pela carga, eu também tenho o potencial. A unidade do potencial é volts. Beleza. Vamos falar então sobre superfícies equipotenciais. São superfícies que apresentam o mesmo potencial, por estarem a uma mesma distância da carga que gera esse potencial. Então eu vou pegar aqui, ó, essas linhas representadas pelas flechas brancas, estão representando um campo elétrico, então são linhas de campo. Se nós pegarmos pontos que estão sobre, dentro dessa região de linhas de campo, nós teremos potenciais ali representados. Então, por exemplo, qual é o potencial gerado nessa região aqui, ó, tracejado em amarelo? É o VA, é o potencial do ponto A. Então, o potencial aqui é o mesmo que aqui em cima, que é o mesmo que aqui em cima. Por isso que chama superfície equipotencial. São superfícies que têm o mesmo potencial. Então, aqui tem o mesmo potencial. Aí, se eu avançar um pouquinho para frente, eu tenho uma nova superfície equipotencial, representada pela letra B. O potencial de B, potencial de C, potencial de D, de E e de F. Qual desses potenciais
é maior. Então nós temos que o potencial mais próximo das cargas positivas é maior. O potencial gerado, né, mais longe das cargas positivas é menor, ou mais próximo das cargas negativas. Lembre-se, né? As linhas de campo saem sempre do positivo e vão em direção ao negativo. Então, quanto mais perto do positivo, maior. Então, eu tenho essa configuração aqui. O potencial de A é maior que o de B, que é maior que o de C, D, E e F. Essas linhas amarelas representam superfícies equipotenciais. Olha outro exemplo. Ao invés de eu ter várias cargas distribuídas, eu tenho uma carga só. Vamos pegar aqui uma carga positiva. As linhas de campo são repulsivas, elas saem da carga. Aí se eu pegar, por exemplo, um disco, ao redor dessa carga, eu tenho uma superfície equipotencial. Olha a formulinha. A formulinha é K sobre D. A carga é constante, essa carga positiva. Se eu fixar a distância, eu tenho o mesmo potencial. E como que eu fixo a distância? Traçando circunferências. Se você pegar a distância de qualquer ponto sobre essa circunferência até a carga, é igual. Então, essas linhas circulares representam superfícies equipotenciais. São superfícies que têm o mesmo potencial. Vamos supor que o potencial em V1 aqui é 8 volts. Então, aqui vai valer 8, aqui vai valer 8, aqui vale 8. Vamos supor que aqui em V2 vale 7 volts. Então aqui vale 7, aqui vale 7, aqui vale 7. Tá? Quanto mais distante da carga, menor o potencial. Beleza, meninos? Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da força elétrica, né? Então vamos pegar aqui, ó, uma linha de campo. Então eu tenho campo elétrico. Eu vou pegar 2 pontos. Fala para mim, onde que o potencial é maior, em A ou em B? É em A. Por que que é em A? Porque está mais próximo das cargas positivas. B está mais distante. Vamos traçar 2 retas perpendiculares que representam o potencial em A e o potencial sobre a linha B. Aí eu vou pegar uma carga positiva aqui e eu quero que ela trafegue, que ela desloque do potencial A, da linha, da superfície equipotencial A, para a superfície equipotencial B. Meninos, para que isso aconteça, é necessário que essa carga realize trabalho, tá? Como é que nós calculamos esse trabalho? A gente calcula o trabalho a partir dessa formulinha aqui, ó. Trabalho é igual a Q vezes a diferença de potencial. Então, o que você precisa ter? O valor da carga e as 2 superfícies equipotenciais deverão informar o potencial. Aí você vai fazer o potencial de A menos o de B vezes a carga. Meninos, notem que o trabalho ele independe da trajetória. Então a carga estava em A, ela foi para B. Se ela fez a trajetória 1, se ela fez a trajetória 2, se ela fez a trajetória 3, ela gasta a mesma quantidade de energia. Ela realiza o mesmo trabalho, porque o trabalho ele independe da trajetória. O trabalho depende apenas da superfície equipotencial, da onde ele está para onde ele vai. Uma vez que na fórmula você vai fazer só uma subtração de VA menos VB. Beleza, meninos? Eu gostaria que vocês tentassem fazer os exercícios de 1 a 3. Logo na sequência, eu vou postar hoje mesmo esse vídeo, vocês estão assistindo ele, e logo na sequência tem o vídeo que é a resolução desses 3 exercícios. Aí, tente fazer, depois vai lá dar uma olhadinha na minha resolução. Tchau, gente!